Muito bem-vinda, Lara. Bom dia. Bom dia, Nirvana, finalmente. Exato, conseguimos um movimento mais ainda de uma sintonia linda que começou com o encontro da minha gatinha e que se estende pelo Body Talk e por passados semelhantes na mesma área, embora de intensidades e regiões, movimentos diferentes. A gente está conversando então com Lara Benevides. É assim que se pronuncia seu sobrenome, Lara? É isso. Bailarina profissional do Balé da cidade de Niterói desde 2004. Tem uma extensa carreira que ela já me dissertou de uma maneira tão bela, parecia um livro que eu podia ver a autobiografia dessa pessoa linda, com uma extensa experiência profissional na dança, terapeuta de body talk. Eu vou ler todas as outras técnicas: apply, cinesiologia, balanceamento neuromuscular, reset, reiki, de estresse, ATQ, Ai, que desafio! Auriculomedicina chinesa, Tuinat, Kun, entre outras técnicas de liberação corporal e alívio da dor. Em formação de medicina tradicional chinesa e psicossomática, professora da aula autoral Corpo Consciente. Uma extensa biografia, muito bem-vinda a Body Talks falando de terapia. É uma alegria ter você aqui. Prazer. Ainda tem umas coisinhas que eu estou trabalhando mais aí. Ótimo. A gente não para, né? A vida é dinâmica, a gente não para. Eu costumo falar que no status do WhatsApp, no perfil, eu boto assim, acho que no meu Instagram também, eu boto atualizando o meu aplicativo interno. E isso eu falo sempre com os meus alunos. A gente não é o que a gente era ontem, nem o que a gente vai ser amanhã. Então, aqui e agora, né? Que essa tá até uma frase mais batida por conta do poder do agora, que bom, porque é uma que seja, se for para ser batido, que seja no poder do agora, né? Mas é isso, a gente morre, a gente perde células, a gente morre todo dia um pouquinho, então, e renascemos, e o Body Talk, aí eu já falo Body Talk, já me arrepio, eu sou muito sinestésica, o Body Talk realmente, eu acho que foi uma canalização necessária para os tempos de hoje, eu acho que seria para qualquer tempo também, e nesse sentido eu acredito que a gente é muito privilegiado, né? Tanto de poder usufruir do sistema, quanto também poder ser uma facilitadora, um facilitador. Sem dúvida. E essa entrevista, essa conversa que já começa muito quente, muito arrepiante mesmo, é sobre esse contexto de tantas técnicas, terapias e abordagens que um terapeuta integrador pode ter, como você tem, e extensa, longamente, ainda costurando e tecendo, porque nos interessa saber como essas técnicas e terapias vão se conjugando ao longo do tempo, como um grande tempo verbal, um grande agora que vai se estendendo, né, Lara? Então, eu acho que a primeira grande pergunta é essa, nessa formação tão rica, tão múltipla que você tem, tão intensa até, pelo teu exercício profissional com a dança, como é que você vem vendo e reconhecendo esses pontinhos de intersecção que vão te trazendo para o agora, para terapeuta e profissional agora? Eu tô adorando essa entrevista, porque realmente eu tô me arrepiando, assim, mas não é um arrepio ruim, não, é um arrepio, assim, de vibração. É o Eiti, sabe? O Eiti que tá falando, ei, que legal. Sim! Então, eu, enquanto ser humano, desde criancinha, eu sou, como eu falei, eu sou muito sinestésica. Então, eu sempre tive um olhar, né? A mamãe fazia aula de yoga quando meditava, ela era um yoga. E daí eu sentava, copiava, que nem um macaquinho, né? Eu nem sabia o que ela estava fazendo, eu sentava ali, eu olhava assim para ela me olhava, eu nem sabia o que era. E ali, mas desde criança, eu me interessei por autoconhecimento, pela questão do corpo. E aí, instintivamente, eu botava a minha mão às vezes, num lugar que o meu pai ou, sei lá, pessoas próximas estavam com uma questão. E ali, em geral, gerava um alívio, né? E daí eu volto, aí eu lembro assim, hoje eu falo muito para as pessoas, quando eu ensino, inclusive, o córtesis, né, do sistema do Body Talk, olha, a mão é um mouse, né? É a extensão do chakra do coração, né? E ela é um chakra menor do coração, e talvez por isso ela seja da parte do corpo, ou a que a gente mais usa em todas as terapias, né? Vai lá o reiki, as terapias manuais, como um acesso de cura, né? Eu acho que por conta da energia do amor também, com certeza.
Mas, então, aí eu lembrava, botava a mão ao papai e falava, filho, estava com dor de cabeça, passou. Aí eu já, claro, né, macaco gosta de banana, eu já via que aquilo causava um bem-estar, eu falava, que legal e tal. E aí, ao longo da minha caminhada, eu fui instintivamente desenvolvendo isso. E aí chegou a cinésio, que aí, através do teste muscular, no corpo da pessoa e no meu corpo, eu tinha um barômetro fidedigno, coerente, eficiente, livres de interferências, porque eu treinei muito, eu sou muito Caxias, meio virginiana, sabe? Assim, tá. Eu treinei muito para ter certeza que esse sistema era um sistema que eu não estava induzindo, que eu não estava... E ali eu comecei a ter percepções em mim mesma, enquanto bailarina. Eu nunca gostei de sentir dor. Não acredito nessa mentalidade antiga de que é quando a gente sente dor que a gente sabe que a gente está trabalhando. Isso já foi, isso já é. E, poxa, o meu corpo, né? O nosso corpo é nosso instrumento de viver, né? De estar aqui e agora. E enquanto bailarina, né? Enquanto atleta, a gente sabe que tudo que é em alta performance não é na mão da saúde, é o contrário, é na contramão. Existe um saque enorme, existe uma exigência que vai trabalhar para o lugar da doença, do lugar da lesão, do lugar da exaustão, da fadiga, enfim. Então, eu vivi situações da minha carreira profissional enquanto bailarina em que tanto a cinesiologia, né, o balanceamento muscular, quanto o body talk foram ferramentas potentes para me recuperar, a ponto de eu não ter que fazer uma cirurgia quando eu rompi o ligamento do joelho, quando eu, de novo, rompi no outro joelho um menisco, o médico falou, meu médico é maravilhoso, ele é especialista em atleta, trabalha com altas tecnologias também, e ele falou, Lara, até uma pessoa normal ia ter que operar o joelho, porque onde você operou daria um desconforto, um incômodo, e de repente você não vai ter jeito, vamos ter que operar. Eu fiquei arrasada, porque né, é uma interferência forte, corta, trará, tem um tempo de recuperação, e te tira, né? Te tira do ritmo. E ali eu fui fazer uma sessão com a Paulinha Passos, a Paula, que é bailarina agora ela já está aposentada, mas ela é bailarina do Teatro Municipal do Rio, e é com ela que eu conheci esses sistemas e fiz as minhas primeiras iniciações em balanceamento muscular. Então, ela me cuidou, eu cheguei mancando lá, Nirvana, eu não consegui esticar o joelho. Eu nunca vou esquecer disso, porque eu já estava assim... Sabe quando você está assim, já consolada, mas ainda inconsolada? E ali ela fez o balanceamento muscular. Eu não lembro se na época, porque isso já tem muito tempo, se ainda tinha o body talk ou não, mas são sistemas que perguntam para o corpo. E aí depois ela entrou com a liberação de fato no corpo. E eu levantei, esticando a perna, não sentindo mais nada. E nunca mais esse meu joelho deu problema. E até antes de começar esse sistema, porque eu sou de Brasília, né? Enquanto eu ainda não me tornava, porque de fato eu vinha ser bailarina profissional no Rio, quando eu entrei na Deborah Coker, e infelizmente Brasília, apesar de ser capital do Brasil, não existe uma companhia oficial, então apesar de eu ter potencial para estar numa companhia oficial lá, eu não tinha como viver esse sonho de ser artista, de ser bailarina na minha cidade, na capital do Brasil. Então, lá eu fazia muita aula, quando tinha o Seminário Internacional de Dança, que iam profissionais de vários lugares do mundo, né? Europa, Estados Unidos, eu entrava numa alta performance, meu corpo ficava, sabe, super em forma, minha técnica, mas aquilo durava um mês, depois quando acabava você fazia assim, e agora? Era meio desanimador. Mas por que eu estou falando isso? Porque eu vivi torções de pé. Algumas, e sempre em situações que eu estava vivendo alguma questão ali. Uma vez foi quando eu fui fazer a audição para o Grupo Corpo. No dia, a audição era tarde, no dia de manhã eu fui fazer aula com a minha maître maravilhosa, Gisele Santoro, viúva do maestro Cláudio Santoro, que leva, inclusive, o Teatro Nacional de Brasília leva o nome desse maestro. Menina, eu fui fazer um passo. Eu nem lembro o nome do passo, eu não sou essa bailarina assim, então, mas eu fui fazer um passo, nada demais. Quando eu bati, amorteci no chão, meu pé, pá! Cara, Nirvana, assim, eu achei que tivesse que operar.
e o pé ficou inchado, e mesmo assim, à tarde, eu botei gelo e tal, fui tentar fazer a audição, mas não deu, não dava, não tinha condição. Aí eu falei, cara, que loucura, né? Por que isso vai acontecer agora? Para quê? O que isso quer me dizer? O que meu corpo está dizendo? E num outro momento também, numa outra época, no seminário, eu também estava dividindo o papel com uma menina e eu estava adorando o papel e talvez tivesse ali uma questão de não merecimento. Enfim, são tantas questões e não necessariamente conscientes, né, na memória de corpo, questões subconscientes, inconscientes, sistêmicas. Enfim, o lindo do Body Talk é que tudo, eu acho que de todos os sistemas de medicina energética, esse Body Talk, aí me arrepia aqui de novo, é o sistema mais completo. Quando eu explico sobre Body Talk, eu falo assim, olha, pensa numa carta, num protocolo, uma carta de protocolo de navegação, onde tudo que pode interferir em você, interno e externamente, dentro dos conhecimentos orientais ou ocidentais, estão ali. Então, é lindo, sabe? Tipo, E, é um Lara, abraço do sistema, né? o que me fortalece ao te ouvir é que a tua formação foi sobre perguntar, 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 perguntar para esse corpo, que foi para um lugar de máxima eficiência de expressão artística, que está num lugar de máxima expressão terapêutica, e você teve ferramentas e cartas de navegação para navegar nisso. A formação te ofereceu até essa máxima carta, que também concordo que o Body Talk pode ser, sobre como o corpo responde suas questões. E aí me leva para uma segunda pergunta para ti, que é: nos dá exemplos e práticas da tua clínica terapêutica. Você me deu uma já no nosso backstage, lá na nossa conversa anterior, de onde você viu isso acontecer, onde você viu que não só dentro do próprio Body Talk, que a gente tem lá aquela bolinha de outras modalidades, mas também de tantas técnicas e abordagens que você conhece, você viu acontecer nessa pororoca de possibilidades técnicas terapêuticas, algo curativo, algo curador acontecer ali naquele paciente, naquele cliente. Tá, tô aqui. Tô pensando em várias coisas. Pop-up. Vou citar esses dois casos que eu comentei com você, que são dois casos da minha área, né? De bailarinos high technique, tops, de alta performance, grandes companhias de dança. Mas me ocorreu também questões que eu nunca poderia saber, que não seria da minha expertise, que, claro, a minha expertise, né, faz com que eu tenha um olhar mais profundo nessa questão do corpo, de como tá machucado, que inclusive eu vivo isso. Então, naturalmente, eu atraio, às vezes, pessoas que estão precisando, por exemplo, travar ou estão precisando destravar, né? Mas, e aí, claro, o que eu acho lindo do Body Talk, e tudo da cinésio também, é que quanto mais o terapeuta se coloca como uma tábua branca, quer dizer, imparcial, aberto, receptivo, para que a gente possa ouvir aquela sabedoria inata do corpo, da pessoa com quem a gente está ali conversando, né, com o corpo, mais a gente acessa. E ali eu sempre fui assim, das turmas de Body Talk eu era mais nova, né? Então, nem você me perguntou, né? Nem sei há quanto tempo eu trabalho com isso, não sei, não fui nada, mas já tem um bom tempo. Só que, assim, eu não sou médica, eu não sou psicóloga, eu não sou psiquiatra. E aqui me lembrou duas coisas, duas pessoas que eu atendi, que são até pessoas famosas, atores e tal, mas que eu cheguei, e é o que a gente fala no Body Talk, né? A Janet fala assim, você não precisa nem falar muita coisa, né? O paciente ele pode falar uma coisa ou outra para a gente ter um foco, para abrir, né? Uma coisa mais... Mas, na verdade, a pessoa pode chegar sem falar nada e aí o corpo pode chegar e responder o que ele quiser. E aí eu fui atender uma pessoa, uma atriz, e ela tinha pedido para... Eu já estava atendendo ela, já tinha atendido umas 2, 3 vezes na casa dela. Como eu faço trabalho de corpo também e tal, minha agenda varia, então eu tenho essa flexibilidade, né, de às vezes atender a pessoa aonde ela puder, e eu puder também ir. E ali ela falou, não, Lara, eu preciso que você me atenda na casa da minha mãe. Então, tá bom. A gente chegou, comecei a fazer, ela não me falou nada, e aí eu falei, olha, interessante, tá saindo uma coisa aqui de carro, medo,
susto, insegurança, parará, enfim. Mas a gente trabalhou, era uma tensão, pareceu que não sei, aí eu falo, né? É que nem uma equação química, com parêntese, conchete, chave, setinhas. Às vezes é uma sequência simples, e não necessariamente o simples não é potente, mas às vezes aparece detalhes. Sim. E apareceu umas coisas, eu falei, olha, eu fiz em silêncio a sessão, no final eu dei uma ideia, eu falei, olha, não entendi muito bem por que apareceu, mas está aqui. Aí ela virou e falou, olha, eu sofri um sequestro, e a gente foi colocado num carro. E eu realmente estou com medo, porque eu não estou nem conseguindo voltar para minha casa, papapá. Quer dizer, você vê como o Body Talk, como a assessora não tinha falado nada. Sensacional. E o melhor de tudo, desprogramou, sim, reconectou, organizou um pouco essa questão nela. Uma outra pessoa que eu atendi semana passada em São Paulo, quando eu estava aí, também estava vivendo uma situação, não estava conseguindo dormir, e sempre acordando de madrugada, e já estava tomando um monte de coisa para dormir, e ali eu falei, olha, vamos ver. Eu fui realmente assim, entregue, despretensiosa, sabe? É no flow que eu costumo falar. Vamos ver o que o seu sistema, que eu possa ajudar aqui a facilitar, vamos ver o que o seu corpo está falando. E aí, Nirvana, acessou um negócio nela de memória intrauterina, sabe? Uma sensação dela quando ela estava dentro da barriga da mãe, e ela teve respostas físicas, e enquanto a gente fazia o body talk, ela, eu estou sentindo isso, e de repente veio um choro, e ela soltou o choro, e eu respeitei o tempo, e ela, ok, foi só o body talk. Sim. E aí, minha querida, eu encontrei com ela uns 3, 4 dias depois, ela falou, Lara, eu estou dormindo bem, não estou acordando. Foi no dia seguinte já, ela já tinha dormido bem. Sim. E ali, em umas 3 ou 4 aspectos que a gente estava, que estava com foco, tudo melhorou. Sim. É tão lindo isso, eu fico tão grata, sabe? Não é o meu ego, é realmente saber que a gente, enquanto facilitador, enquanto conversador com o corpo, que é o corpo integral dessa pessoa, a gente realmente pode fazer diferença na qualidade de vida dessa pessoa, né? Sim. Só fechando 2 bailarinos, um em São Paulo e outro aqui no Rio, tendo que dançar, um do dia para o outro, torcer o pé, estava tendo que andar com ajuda, não conseguia apoiar o pé lá em São Paulo, aí em São Paulo, e eu estava lá, eu tinha levado meu biomat, estava querendo assistir os ensaios, eu aprendo tanto assistindo, eu me inspiro tanto, né? A gente, enquanto artista, a gente precisa ser nutrido, né? Instigado. E ali eu gosto muito de assistir quem é bom, quem é fera. E ali eu estava com pena do cara, né? Um bailarino forte, bonito, mas enfim, quando você torce um pé, não tem um tempo orgânico de recuperação. Sim. Ali eu lembrei do John falando que nos Estados Unidos já alguns times, não sei como é que está isso hoje, mas na época que eu fiz curso ele falava que alguns times de futebol americano tem um body talker ali na equipe técnica que é um esporte de muito contato, né? E muito trauma. Então, eventualmente, sai um homem do lugar, o negócio, aí o cara vai lá, faz a técnica, pum, volta para o lugar, né? Sem maiores problemas. E eu já tinha ouvido falar isso nos cursos, mas eu nunca tinha feito, né? E aí eu falei, olha, posso te ajudar, me ofereci para ajudar, meio que de primeiro socorro, sabe, assim? Sim. Fiz a técnica, não deve ter levado uns 15, 20 minutos, Nirvana. Ele já saiu pisando, no dia seguinte ele voltou e ele dançou. Nem eu acreditava. Não, eu estou ótimo, Lara, eu não sei o que, não. E isso também aqui na coxia do Municipal do Rio, uma bailarina, que foi a primeira bailarina, uma solista do balé do Teatro Municipal do Rio, bailarina clássica, estava na Débora Coker, e ela tinha que dançar. E aí ela travou, eu não lembro nem o que era. Ela, não sei se foi pé também, se foi costas, e ela está com muita dor. E essas companhias, você não tem substituto, sabe? Assim, dependendo de como for, não dá tempo do substituto chegar. E ali, uma ligou para a outra, ligou para a Paulinha não podia. Lara, eu vou. Podia, aí fui para o teatro, atendi ela na coxia. Rapidamente, 20, meia hora, Débora Coker olhando assim, tipo, olha o ensaio.
Menina, foi ótimo também, ajudou. Então, assim, em termos de medicina, né, eu falo que é a medicina do futuro, sem querer tirar o valor da medicina tradicional, que é fundamental. Eu acho que eles trabalham de mão dadas, né? Então, talvez chegue um dia que haja nos hospitais profissionais que trabalhem dessa maneira complementar, né? Seria lindo, né? Que possa Sim. perguntar a quantidade de remédio, a quantidade de exame que seria poupado, né? É um atendimento mais amoroso, né? Que realmente escuta, que olha para o ser e fala assim, às vezes é uma desativação rápida, às vezes é uma ressincronização do sistema nervoso, enfim. Então, Lara, realmente... é muito potente te ouvir no lugar da alta performance, sabia? Eu tenho, né, entrevistado muitos body talkers, um dos objetivos dessas entrevistas é também abrir o sistema no sentido de quanto o body talk comunica com tantas outras técnicas e quantos terapeutas fazem outras técnicas para devolver de alguma maneira ou olhar novamente para dentro. E quanto mais eu te pergunto, mais eu sinto uma espécie de implosões mágicas desse sistema interno que é capaz de fazer esses exemplos que você acabou de nos contar, né? Então, o quanto no lugar da sua auto-performance, e volto a repetir, não só como bailarina, mas também como terapeuta, você tem exemplos e experiência clínica para nos mostrar essa imensa potência interna, né, curadora dentro do Body Talk. E eu te pergunto, por fim... Deixa eu só fazer claro. um adendo. Você falou no seu lugar, eu me auto-aplico, né? Eu acho que eu comecei a aprender essas técnicas para me autocuidar primeiro. Perfeito. E para não também estimular uma dependência de um terapeuta. Pô, às vezes eu estou viajando, estou numa temporada, numa turnê, não tem uma pessoa, às vezes tem, mas ele não tem horário. Cara, será que eu não tenho condição de aprender um complexo de técnicas, de sistema, que eu mesmo aprenda a conversar com o meu corpo? E isso eu acho lindo no Body Talk também. Ele tem o access. Sim, E o Body Talk Acesso são aquelas 5 técnicas básicas que eu falo que é que nem tomar banho, escovar dente, tomar água, né? É o nosso autocuidado, que uma mãe pode aprender para cuidar do filho, pode fazer quando ela estiver exausta. Se a pessoa tiver a disciplina de fazer todo dia, tudo que ela fizer vai ser potencializado, vai estar na alta performance da vida diária. Seja no trabalho que ela faça, seja no cuidado da casa, seja num cuidado da saúde, que também tem que ser esse cuidado constante, né? Sim, sim, e o seu complemento agora me leva mais uma vez para a terceira pergunta, porque de fato qual é esse conceito, né? Se você trouxe tantos presentes fortes e totens de apoio do teu trabalho, né? Muito bem sustentados, a escuta do corpo, a curiosidade da criança, né? Essa escuta atenta que gera o autocuidado, como seu último comentário agora. Tem algum conceito que te apaixona muito e te leva nessa intersecção de tantas técnicas e abordagens que você trabalha hoje? Tem algum conceito que se destaca, que se repete, que pulsa muito forte para você? Conceito, peraí, estou raciocinando. Você já deu alguns, né? Tem algum que... Essa do escuta do corpo me parece ser muito forte. Esse lugar da auto-performance que está na vida do trabalho, na vida artística, mas está na vida vivida. Tem uma coisa que me desperta aqui agora, que a gente vive no Ocidente. A gente existe uma educação para a gente ser mental e para a gente estar para fora o tempo todo. O Body Talk, ele ajuda a gente a voltar para dentro, sem você ter que sentar e meditar. Ele ajuda você a trabalhar o seu autocuidado de um lugar cartesiano, no sentido que existe uma técnica, existe um sistema, ok, vamos fazer o córtex, é assim, pá. Sim. Mas à medida que você faz, você mergulha um pouquinho para dentro, você sente, você ajuda, você começa a trabalhar um pouquinho da escuta. Eu lembro, eu sou super racional, né? Apesar de artista e sensível, eu sou muito racional. E aí eu lembro quando eu comecei a namorar, o meu primeiro namorado, que veio a ser o meu marido, ele ele encontrava comigo, ele falava assim, olhava e falava, o que você tem? O que aconteceu? Nada. Eu virava ele, nada. Aí ele, super racional, né? Tentando ali organizar dentro de mim. Aí, não, aconteceu alguma coisa? Eu, não aconteceu nada, que coisa.
Aí, vamos, né? Vamos sair, vamos... Não, aí ele virava para mim, tá bom, agora pode falar, o que que aconteceu? Você não tá legal. Eu falei, eu tô ótima. Não, não, poxa, que saco! Aí eu virava e falava, aí eu começava a chorar. Isso o que que é? É o esforço que a gente tem de organizar. Não, não vou dar bola para isso. Não, depois eu penso nisso. Não, eu não vou sentir isso agora que não dá tempo. E aí a gente racionaliza um lugar, né? Pô, não é legal, não posso chegar também e dar um soco na pessoa, ou então chorar. Então, claro, a gente vive num lugar, o outro não é, a gente não tem que descarregar e responsabilizar o outro, mas a partir do momento que eu me relaciono com pessoas e que essas pessoas me impactam e que eu, como ser sensível, posso sentir posso ficar chateada, ficar triste, com raiva, magoada, até que ponto eu tenho, dentro da educação que a gente recebe aqui no Ocidente, ferramentas para aprender a lidar com isso. E aí eu não preciso ir na psicóloga, fazer, analisar, não, eu posso simplesmente, de repente, com o córtex, com a técnica, com a comutação, ajudar essa energia emocional, até a questão mental que está exacerbada, a organizar. E a partir e só no fato de eu estar fazendo uns minutinhos essa técnica, eu volto e mergulho para dentro. E aí eu faço que esse suspiro, né? É que nem a linguetinha da panela de pressão, eu levanto e... Então, o body talk é uma maneirinha de você... E de você organizar com mais amorosidade, com mais respeito, tudo aquilo que faz parte da nossa vida, as coisas agradáveis e desagradáveis, boas e não tão boas ou ruins, né? Por que a gente tem que viver essa polaridade, né? Somos muito mais que isso, mas, enfim, a gente tem... para fechar, a gente tem uma afabilidade, uma aceitação com aquelas emoções favoráveis, legais, aceitáveis, e uma inabilidade de lidar, e aí eu me coloco como primeiro eu também, quando eu não estou bem, quando eu não estou empoderada, quando eu estou exausta, quando eu fico doente, quando eu me machuco, aí entra o estresse, entra a não aceitação, entra a rejeição, eu estou parecendo aquela menininha do Chaves. Entra todo um lugar, e aí podemos falar de transtornos maiores, como depressão, como uma fadiga, tem tanta gente que sofre de fadiga crônica, fadiga adrenal, então aqui eu já levanto a mão para os dois, que eu vim lidando nos últimos anos, aí boto uma década, que foi viver com momentos depressivos. E enquanto terapeuta, enquanto pessoa que sempre trabalhou desde criança autoconhecimento, foi uma pá, sabe, uma rasteira. E eu falei, gente, aí de novo a pergunta, não é porque eu estou vivendo isso, é para quê? E todas as vezes que eu aprendi, que eu superei, que eu me organizei, eu entendi que tinha um convite mais profundo, um convite mais inteligente dessa engenharia que é a vida, de falar, não, você tem, as coisas têm uma razão de ser, honre isso. E eu sou uma pessoa melhor por conta de tudo isso que eu tive que aprender a descobrir, a conhecer, a aceitar, a trabalhar em mim, tanto a fadiga adrenal, quanto a depressão, quanto todas as minhas lesões. Eu fraturei coluna, entendeu? Eu sofri um acidente. Outra coisa que eu aprendi no Body Talk, nenhum acidente é por acaso. Por que umas pessoas, um acidente de carro se machucam, outras não machucam? Até lembro daquele filme do... Não sei, com... Ai, meu Deus, com o ator, com aquele filme, aquela não vou conseguir lembrar o nome, mas é um cara que ele tem corpo fechado. Se bobear, é corpo fechado o nome do filme. O cara teve um acidente de trem, todo mundo morreu, ele saiu sem nenhum arranhão. Que embuti poderoso que esse cara tem, né? E, ao mesmo tempo, um cara que mal encosta, quebra. O que é que esse sistema tá comunicando e está pedindo? Sim. Então é isso. Aqui está dizendo que a gente tem 9 minutos. Não, então, a gente tem, a gente se acomoda. eu falei muito. Não, a gente acomoda, a gente está acomodando todos esses conceitos, né? Todas essas percepções de crescimento, né? Eu acho que a gente teve a alegria, a honra de te ouvir, Lara, nessa entrevista, porque quando falamos de lugares de alta performance, parece que eles estão distantes da gente, né? Quando, na verdade, é sobre a alta performance do nosso próprio ser. Você falou essa frase tão linda, né? Alta performance da vida.
Então, eu acho que a gente tem a alegria, e, gente, a Lara é essa pessoa, artista, que põe a terapia no lugar de narrativa, de filme, de ficção e verdade. É uma alegria te ouvir, foi uma honra ouvir teus exemplos clínicos, tua prática e experiência profissional, e tão embelezadas pelo teu próprio ser, pelo teu próprio crescimento. Muito obrigada por essa partilha. Eu acho que o jeito que você escolheu de encerrar esse conceito, que é voltar para dentro, é um desafio não só do Ocidente, mas de todos os seres humanos que encontram aqui dentro o favorável e o desfavorável, né? O bom e o não tão bom. Lara, muito obrigada por essa oportunidade de ouvir toda essa experiência. Foi muito incrível e muito artístico. Não, eu fiquei super feliz de estar num lugar em que eu posso falar. Talvez há algum tempo atrás eu não poderia, mas mesmo nesses momentos de altos e baixos que a gente vive, né? Uns mais, outros menos, eu tenho muita gratidão por esse sistema, sabe, Nirvana? E por essa matriz terapêutica brasileira do Body Talk também, que eu acho, eu não conheço as outras, mas eu tenho muito orgulho dessa matriz brasileira. Quero muito poder estar nos próximos cursos quando for possível, refazer, porque é isso, né, pessoal? A gente não para de... A gente não para. Às vezes é o mesmo curso, você está fazendo pela terceira, quarta vez, mas é diferente. É que nem um bom filme, é um bom livro. Toda vez a gente se apropria, a gente entende alguma coisa a mais. A pessoa falando com a mão, né? Dançando. É isso, gente. É isso. A gente não pararia essa entrevista porque ela é um espetáculo, literalmente. Lara, muito obrigada. Eu queria só comentar uma coisa. Por que eu abri a questão da depressão e do body talk? Depressão é o mal do século. Já era uma pandemia silenciosa antes da pandemia. Já existia muita questão de suicídio antes. Eu acho necessário falar enquanto ser humano, enquanto brasileira e enquanto terapeuta também. Não existe a depressão, existem depressivos, né? Então, fica o meu chamado aqui, porque a minha definição para depressão é inferno na Terra. Então, assim, eu já cheguei a desejar ter doenças mais graves e não ter essa doença, porque essa doença, ela desempodera, ela tira a gente, coloca a gente num lugar que a gente não se reconhece. Então, fica o meu pedido para que às vezes a gente, você nunca teve? Eu tive. Mas eu tomei remedinho e passou. O meu negócio é assim, cada um é cada um. A comparação, ela é cruel. E pode ter certeza que não tem ninguém que sofra mais com a depressão do que a pessoa que está vivendo ela. Então, como é uma questão sistêmica, mundial, mas no Brasil existe muito, e ela é subnotificada também, ela sofre muito preconceito, eu já sofri. Então, me auto comigo mesma, e também no entorno. Ela é muito difícil de você compreender. Parece que é frescura, má vontade, parece que... E não é, sabe? De fato, não é. Então, existem questões preliminares que geram a questão da depressão, desequilíbrios hormonais, a própria fadiga adrenal, existe um monte, né? E aí os psiquiatras... Qual é o psiquiatra que vai perguntar como é que está o seu intestino? Entendeu? Assim, sair, não é muito fácil chegar, tá com depressão, vou te dar esse remédio, pum. E vou te falar na minha experiência, praticamente nunca foi o remédio que resolveu. Então, assim, existe um entendimento muito raso da depressão, uma mentalidade rasa do olhar para a depressão, e como o André Trigueiro já falou antes, numa entrevista ao Boal, naquele programa que é muito tarde, altas horas, né? Não, que altas horas? A pessoa Conversa faz uma com Bial. confusão. Isso, desculpa aí o erro. Ele já, antes da pandemia, por acaso, eu assisti o Trigueiro falando que a depressão, ela mata demais. E o suicídio, as pessoas não gostam de comentar, e acontece. Então, existe um certo desconforto, mas ele mata, e mata criança, mata adolescente, ainda mais com as redes sociais hoje. É uma questão que a gente tem que ter um olhar e colocar num lugar muito amoroso de respeito, cuidado e generosidade com as pessoas que sofrem isso, lembrando que a gente pode indicar profissionais que tenham uma visão mais integrativa, um bom terapeuta, talvez
a gente está falando de body talk aqui, mas existem terapeutas integrativos, médicos integrativos, psiquiatras que saem da caixa, que vão perguntar do intestino, vão perguntar dos hormônios, que às vezes a pessoa está com hipotireoidismo, às vezes a pessoa está com uma fadiga, e aí você vai, reza, isso é falta de Deus na vida, gente, não é isso, isso é karma. Então, assim, isso me incomoda, porque vem de um lugar que me afetou, na minha pele, e que eu aprendo todo dia. Eu vivi um período último, agora recente, em que eu fiquei meses mal, e é difícil pedir ajuda, é difícil falar com as pessoas, enquanto terapeuta, eu me cobro ao cubo, então é um momento esquisito, entendeu, Nirvana? Então, eu estou botando minha cara a tapa aqui na luz. Perfeito, Lara, muito obrigada. Acho que a gente, muito obrigada. Enquanto terapeuta, eu consigo ajudar melhor também, porque eu vivi isso. Perfeito, Lara. Eu acho que é um chamado fundamental, importante, é um jeito belo de encerrar essa entrevista e chamar mesmo as pessoas para esse lugar de autocuidado. Quero aqui usar esse espaço para dizer meu sinto muito, meu eu te vejo, e a você e a todas as pessoas que, de fato, ao saber o poder do pedir ajuda, sim, tanto essa entrevista como as abordagens das quais falamos podem ajudar. Muito obrigada, Lara, por essa entrevista, por esse encontro. Foi um prazer poder estar com você. Foi uma grande honra estar com você também. Espero poder ter contribuído de alguma forma aí. Perfeito.